Meus amados irmãos, vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versos 16 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versos 16 em diante. Assim está escrito na palavra do Senhor: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Poderoso Deus, amado Pai, hoje é um dia de muita alegria para esta igreja, para este povo, e nós nos alegramos junto com eles, pelos 108 anos de organização desta igreja. E agora, com a Tua palavra lida, Senhor, que venha falar o coração da Tua igreja, e aqueles que estão aqui, ó Pai, também junto com esta igreja, se alegrando nessa data. Que Teu Espírito fale a cada coração, a cada vida aqui presente. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia do aniversário dessa bela igreja. Eu tenho acesso ao Jornal Batista desde 1901 e de vez em quando eu vejo lá, eu vou lendo, procuro ler todos eles, buscando questões aqui da região, e lá nós encontramos as primeiras vezes que passaram aqui por Portela, a organização da igreja, da Associação Batista Centro Fluminense, que agora não fazemos mais parte, né? Essa associação pegava de São Fidélis até Piratinga. Depois, estava muito grande, separou a BAP, que é pioneira, e Centro Fluminense. Foi aqui que foi organizada, sabia, pastor? Foi aqui que foi organizada essa associação. Então tem muita história, A igreja ao longo desse tempo tem uma história linda, rica, de pastores que passaram por aqui. Vocês têm um quadro lembrando dos pastores. Essa igreja tem uma história bela, porque é uma igreja de Cristo, E hoje nós estamos juntos aqui na presença de Deus, e estamos aqui para agradecer a existência dessa igreja. Então o objetivo nessa noite, a palavra é sobre igreja de Cristo aqui em Portela, a igreja do Senhor, e nós devemos nessa ocasião reafirmarmos de forma inabalável que estaremos aqui até a volta de Cristo. Assim como eu citei uma igreja antiga, de 524 anos, enquanto Cristo não voltar, devemos estar de maneira inabalável. A igreja de Cristo deve ser inabalável. Nós vemos muitas novidades, muitas coisas que são oferecidas nos dias atuais, e parece que se não fizermos aquilo, nós vamos perder o compasso da história, e nós vamos ficar para trás. Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. O templo é belo, é bonito, um ambiente agradável, mas a igreja não é o templo. A igreja são aqueles que renderam a vida a Jesus como Senhor e Salvador, e precisam então, juntos como povo de Deus, ser uma igreja inabalável, apesar das situações que existem nesse mundo, das coisas que acontecem, que nós vemos
das propostas até do que seria uma igreja, ou até a proposta do que não é ser igreja, como aqueles ditos desigrejados, né? Ah, eu sou igreja. Não, eu faço parte da igreja, eu não sou igreja. O que é ser inabalável, né? O significado de abalável é um adjetivo, né, que permanece fixo sem se abalar, né? Que não se quebra, que é resistente, amor inabalável, imperturbável, ou seja, que não se perturba, fé inabalável a qualquer circunstância, a qualquer momento. A igreja precisa ser assim, também está arraigado. Isso é estar excessivamente enraizado. A igreja precisa estar enraizada, ela precisa estar ali enraizada. Eu quero propor, né, para nós refletirmos juntos nessa noite de alegria, de prazer na presença do Senhor, o tema inabalável até a volta de Cristo. A igreja precisa ter essa postura inabalável até a volta de Cristo. O inimigo de nossas almas, o inimigo do povo de Deus, ele vai tentar de todo modo nos derrubar. Até cantamos um dos nossos hinos, né, que ele tenta derrubar a cruz. Não, a cruz ainda firme está. Aleluia! E para sempre ficará. A igreja, então, ela precisa ter essa postura, o povo de Deus ser inabalável, inabalável até a volta de Cristo. A igreja, ela é inabalável por, em primeiro lugar, ter como cabeça aquele que tem todo o poder. Nos diz o verso 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Lá no Salmo 62:11, nós encontramos o salmista afirmando, né, Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Esta igreja, a primeira igreja batista em Portela, ela existe pelo poder que pertence a Deus. Igreja nenhuma, ela pode existir por si, pela força do homem, pela capacidade, instrumentalidade de um pastor, de um líder que está à frente. Pode ser alguém que é poderoso no falar, mas esse poderoso no falar não advém dele, mas daquele a quem ele serve. Todo o poder da igreja vem daquele que é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é quem dá o direcionamento, ele é quem olha por nós, é ele que dá a direção da igreja, o caminho que a igreja precisa caminhar nesse mundo que jaz no maligno. Uma igreja precisa ter esse entendimento. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber exatamente. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Lá em Efésios, capítulo 1, versos 20 a 23, nós encontramos assim, escrito na palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, versos 20 a 23, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, ela precisa ser inabalável, por ter como cabeça aquele que tem todo o poder. Que coisa maravilhosa, né? Aqui tem uma igreja de Cristo. Aqui tem uma igreja daqueles que amam a Jesus. Aqui tem uma igreja daqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus. Muitos, com certeza, foram aqui nesse templo, com o pastor Luiz Fernando pregando, trazendo uma mensagem ao coração de confrontação com a nossa vida de pecados. Outros já estavam aqui, outros vieram de outras igrejas e se agregaram aqui, pediram carta para aqui, estão aqui.
congregando, mas é uma igreja de Cristo, onde Cristo é proclamado, onde Cristo é honrado, onde Cristo é principalmente obedecido, como vamos ver mais à frente. Nós precisamos, meus amados irmãos, entender que a igreja é maior do que nós. Sim. Quantos estavam aqui em 15 de novembro de 1916? Levanta a mão. Pode ser que tenha alguém que era bebezinho, né, pastor? Né? Quantos estavam aqui? Em 15 de novembro de 1916, nenhum de nós estávamos aqui. Nenhum de nós. 15 de novembro de 1916, nenhum de nós estávamos aqui. Mas a igreja estava aqui? Ou não estava? Então a igreja é maior do que nós. Por quê? Porque ela é do Senhor. Ele é quem tem o poder, Ele é quem sustenta, Ele é quem dirige. Ele é o cabeça da igreja. E a igreja, então, ela precisa entender que antes de estarmos aqui, a igreja estava aqui. E Cristo é o Senhor dessa igreja. Mas agora que nós estamos aqui, nós temos que estar inabaláveis. Porque lá naquela época, lá atrás, os irmãos enfrentavam outras coisas. Acredito que a maioria aqui, a quase totalidade, sabe ler e escrever. Não é verdade? Pode não ter lá muito estudo, mas sabe ler, sabe escrever, sabe fazer uma conta. Quando eu estava fazendo uma pesquisa da história da primeira igreja batista em Talcara, e aí eu tive acesso aos livros de atas da primeira igreja batista em Aperibé, e eu achei uma coisa interessante. Quando eu ia lendo aqueles livros, pastor, ia lendo, quando apresentava alguém para o batismo, se não falasse nada, a gente sabe o que era, mas se tivesse lá um pouquinho de estudo, apresentou para batismo o irmão José da Silva Coelho, vírgula, sabe ler, vírgula. Ou seja, era destacado aquele que sabia ler. Por quê? Porque naquele tempo o analfabetismo era muito grande, era muito forte. Então, quem sabia ler, ia fazer o quê? Ia ler para quem não sabe. E ensinar aquele que não sabia. Percebam que era outras dificuldades, outros problemas que a igreja do passado enfrentou, mas ela ficou firme, né? E chegou até aqui. Agora aqui vocês enfrentam esse tempo diferente, esse tempo onde as coisas são diluídas, onde os relacionamentos são diluídos, onde o que é ser igreja é muito confuso, mas se a igreja estava aqui, nós estamos aqui, nós precisamos aqui, nesse tempo, nessa ocasião, Primeira Igreja Batista em Portela, colocar no coração que temos que estar inabaláveis na palavra do Senhor, crendo que nós temos Cristo como Senhor da igreja, cremos na presença dele, real e constante, como vamos ver no final, e precisamos dar o nosso melhor, na firmeza, ser firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Inabaláveis, meus irmãos. Temos que ser inabaláveis, porque temos um cabeça, que é Cristo, e Ele tem todo o poder. E se essa igreja chegou até o dia de hoje, foi pelo poder de Jesus. E continuará aqui pelo poder de Jesus, até o encontro com Ele. Em quem você tem posto a sua confiança? Pastor Luiz Fernando é um homem de Deus, nós conhecemos há muitos anos. Mas ele é um homem. Pastor Sauri é um homem de Deus, mas é um homem. Nós somos sujeitos, em algum momento, não entender bem as coisas e até confundir e tomar uma decisão que não é a melhor decisão, que é sujeito a essas coisas. Nunca esteja na igreja, porque a igreja
canta bonito. Nunca esteja na igreja porque de repente tem um telão. Nunca esteja na igreja porque de repente ela tem um coro bonito. Você deve estar ali por um único motivo. Uma igreja que tem Cristo como cabeça, que confia no poder dele. Você está ali por causa de Jesus. Eu só faço essa obra que faço, e o pastor Luiz Fernando só faz a obra que faz por causa de Jesus. Porque por nós mesmos nós teríamos extrema dificuldade, né, pastor? É só por causa de Jesus. Então a sua confiança deve ser em Jesus. Ele é o cabeça da igreja, ele dirige o seu povo, ele está presente com o seu povo. Em segundo lugar, a igreja é inabalável por ter recebido uma ordem para ir a toda a terra, pelo dom de todas as coisas. Verso 19 nos diz claramente assim: portanto, ide. Olha que coisa maravilhosa. A igreja é inabalável por ter recebido uma ordem para ir a toda a terra, pelo dom de todas as coisas, ide. Nós temos uma missão muito clara, a igreja do Senhor tem uma missão muito clara, é ir. Mas não é ir, né, desorientado, não. Ela ir aonde? A todas as nações. Nós encontramos no Salmo 24, verso 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, nós recebemos uma ordem como igreja para ir a toda a terra pelo dono de todas as coisas. Nós não estamos indo em um local aonde o Senhor não está presente. Nós não estamos indo aonde o Senhor não guia a sua igreja. Salmo 89, 11 diz assim: teus são os céus, e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Às vezes nós queremos inventar muito, não é? A igreja, às vezes, ela fica em si mesmada, em torno de si mesmo o tempo todo, mas nós não podemos perder o objetivo primário desse que é cabeça da igreja, que é senhor da igreja, que tem todo o poder, dizendo: ide a todas as nações. Nós precisamos também lembrar que há a passagem do Evangelho que: levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. Significa, eu olho daqui até os confins da terra. Ou seja, a minha visão não é só lá, mas é daqui para lá, daqui para até onde eu possa ir, cada um de nós. Nós precisamos, meus amados irmãos, olhar para a palavra do Senhor e entender que a igreja, ela tem uma missão primária, que é levar Jesus Cristo a todos os povos, a partir de nossa casa, de nossos vizinhos, de nossos amigos, do nosso trabalho, da cidade vizinha, do estado, do Brasil e do mundo. Não há outra coisa a ser feita. O nome de Cristo, ele precisa ser espalhado e massificado em toda a terra da qual ele é dono. De onde saem os missionários? De onde saem os evangelistas? Está aqui, do banco. Daqui que se levantam aqueles que levarão o nome de Cristo. Às vezes fazemos muitos programas, temos muitas novidades, mas acabamos esquecendo aquilo que é prioritário. E devemos ser inabaláveis nisso. O próprio Senhor diz: que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse ide é para cada alma perdida, é para cada um que está dentro de casa. Às vezes nós temos parentes difíceis, né? Eu tenho. Às vezes temos amigos difíceis, que é até difícil de chamar amigo, mas está ali, né? Tem conhecimento, tem uma história de vida, mas são difíceis. Cabe a nós ser inabalável. Meus amados irmãos,
nós tínhamos um diácono lá na igreja, já está na glória, irmão José Leonício. O José Leonício, ele não sabia ler, não sabia escrever. E aí, sempre que ele vinha na cidade, ele pedia para o carro deixar ele lá na beira do valão, onde nem era asfaltado o valão, era tudo torto ainda. Ele vinha andando, ele puxava um pouquinho de uma perna, e ele sempre que parava com alguém, na maneira dele, ele ia falando de Cristo. Mas ele só ia resolver as questões dele depois dele ir na cadeia, que naquele tempo ficava preso. Então, cara, ele ia na cadeia, ele falava de Cristo para os presos que estavam lá, ele orava a Cristo pelos presos que estavam lá com aqueles presos. Dali ele saía e ia no hospital de tal cara. Aqui está a irmã Neide, pode ser testemunha disso aqui, né? E foi nora dele. Ele ia, quase sempre ele fazia isso. E algumas vezes ele pegava folhetos com o pastor Hudson, pedia para a irmã Jacira ler, ela lia um pouquinho, né, irmã? Lia um bocadinho, lia para ele, então ele sabia o que o folheto estava falando, ele distribuía os folhetos. Está entendendo, meus irmãos, o ID? Não é para missionário. Claro, missionário precisa fazer isso. Evidente que missionário precisa fazer isso. Mas ele era inabalável nisso. Quando ele encontrava com meu pai, ele não perdia a ocasião. E papai era durão. Papai era durão, e chegou um dia que ele tentando com o papai. Aí, irmãos, é aquele jeito dele, né? Quando é que você vai largar a chupeta do diabo? Era o cigarro, né? Quando é que você vai largar isso, seu Sebastião, a chupeta do diabo? Né? Mas ele era muito claro, mas era educado. Mas nesse dia ele foi um pouco mais enfático com meu pai, né? E deu certo. O papai, já no leito de morte, entregou a vida a Cristo. Ele fez a parte dele de apresentar Cristo. Ele falava, ele argumentava com meu pai. Eu lembro disso, ele conversando algumas vezes na venda de meu pai. Meus irmãos, não precisa ter um diploma de teologia, não precisa ter um curso de evangelização profundo. Precisamos nós entender que a igreja, ela tem que ser um estilo dela, de cada um, de forma inabalável, anunciando Jesus, indo aonde tiver de ir. Você entrou num ônibus, fale de Jesus. Certa vez, eu aproveitei, fiz algumas viagens de Rondônia para cá, né, com as minhas filhas pequenas. A Luísa, que está ali, né, tinha 1 mês e 4 dias de nascido. Nós entramos no ônibus em Porto Velho para descer no Rio, para pegar outro para vir para aqui. Não sei se alguém tem coragem de fazer isso não, né? E aí eu aproveitei que o ônibus que a gente entrava tinha televisão e tinha fita cassete. O que eu fiz? Já sei o que eu vou fazer. Peguei um VHS. Quando chegou lá, pode botar esse filme aqui? Coloquei. Aí o cara colocou o filme lá, Jesus. E todo mundo ficou vendo o filme, né? E no final, o rapaz do ônibus ficou vendo também, que ia revezando o motorista. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito bom filme. Está entendendo, meus irmãos? Era uma ocasião, todo mundo estava sentado dentro do ônibus, colocamos a fita VHS ali, o ônibus está andando, e estamos vendo um filme sobre Jesus, esse filme que passou muito nas ruas aí, na televisão, e você está fazendo ID, entrega um folheto, fala com alguém. A igreja precisa ser inabalável. Nós não podemos, meus amados irmãos, deixar a evangelização por conta dos pastores e missionários. Isso é algo da igreja. A igreja é inabalável por ter recebido uma ordem para ir a toda a terra pelo dono de todas as coisas. Quando você fala de Jesus para alguém, você está falando para alguém que pertence ao Senhor, mas que ainda não tem o Senhor no coração. Tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24:1. Teus são os céus e tu é a terra, e o mundo é a sua plenitude, tu os fundaste. Salmo 89:11. Cada pessoa que está na tua frente, que não sabe onde vai passar a eternidade, precisa conhecer Jesus. Talvez aqui nessa noite tenha alguém aqui que não sabe onde vai passar a eternidade. Você precisa de Jesus. Ele te ama. Ele tem todo o poder. E Ele mandou o seu povo
ir a todos os lugares, inclusive a você aqui, para falar do amor dele para você. Ele te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também nós encontramos na palavra do Senhor, lá em Atos 3,19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha o tempo de refrigério da presença do Senhor. Em Atos 4,12 diz: e nenhum outro nome há dado nos céus e na terra, pelo qual devamos ser salvos, é Jesus Cristo. Lá em Timóteo diz que Deus deseja que todos se salvem. Lá em João, o capítulo 4, nos diz assim, 6,47, perdão, diz assim: em verdade vos digo que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não diz está tendo ou terá, ou tem que fazer alguma coisa, tem a vida eterna. Em João 10, capítulo 10, verso 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu falei algumas passagens que mostram o que Jesus pode fazer na sua vida. Pode perdoar os seus pecados, se você crê nele. Você pode ter a presença dele na sua vida, tempo pelo refrigério da presença do Senhor, e você pode ter a certeza que você estará nas mãos dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A obra que Jesus faz na sua vida, faz por amor a você. Aqui tem essa igreja que desde 15 de novembro de 1916 proclama Jesus, anuncia Jesus. E quantos tiveram esse encontro com Jesus? Se você ainda não teve, tenha o quanto antes. Porque a Bíblia diz que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Sim, isso é um alerta para nós. Hoje eu sei que estou aqui, amanhã eu não posso garantir que eu estarei aqui, e você. Então, coloca isso no coração. Esse ide é para você também, porque você pertence ao Senhor, e Jesus te ama. Mas lembre-se, o Deus de amor é o Deus de justiça. Então busque o amor de Deus, para quando a justiça vier sobre você, você ter paz. Arrependa-se de seus pecados e pela fé entregue a vida a Cristo. Em terceiro lugar, a igreja é inabalável por ter o ensino que veio dos altos céus. Sim, a igreja é inabalável por ter o ensino que veio dos altos céus. Jesus, no verso 19, ele diz: ensinai todas as nações. No verso 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, é de Jesus ou é dos altos céus? É dos altos céus. João 7, 16 e 17 diz: Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade daquele que me enviou, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Vou repetir. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Os ensinos de Jesus veio dos altos céus. Jesus, como filho, trouxe os ensinos de Deus Pai a nós. Então, o ensino da igreja, a palavra da igreja, aquilo que a igreja ensina domingo após domingo, escola bíblica após escola bíblica, culto de oração, estudo bíblico, outras atividades que a igreja está fazendo, ela tem que ser daquilo que vem dos céus, que vem de Jesus para nós. Nós podemos falar claramente que a Bíblia é a palavra de Deus, porque diz, lá no Velho Testamento, Jesus repete: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando Jesus fala, então, e Jesus é Senhor,
dessa igreja, a cabeça dessa igreja, quando Jesus fala, ele está falando daquilo que vem dos altos céus. Tanto que ele vai validar a palavra dele, mas não só a palavra dele, ele vai validar todo o Velho Testamento como sendo palavra de Deus. Ele vai dizer em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando Jesus aparece ressurreto diante dos apóstolos, eles ficam estupefados vendo aquilo ali. Ele vai abrir o entendimento deles para o que dizia Moisés, os profetas e em todas as Escrituras. Que coisa maravilhosa! O ensino da primeira igreja batista em Portela é um ensino que vem dos altos céus. A palavra que é pregada e que é ensinada, e posso dizer com toda a tranquilidade e paz, porque conheço muito bem o pastor Luiz Fernando, como pastor dessa igreja, como anjo do Senhor nessa igreja, que essa igreja tem sido alimentada com um límpido ensino bíblico. Vocês têm recebido boa palavra, que edifica as vidas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, meus queridos. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela tem tudo aquilo que é a sua necessidade espiritual, relacional e emocional. Tudo o que você precisa, ela tem. Tudo isso. Vamos parar para pensar um pouquinho. Jesus fala assim: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Que coisa maravilhosa. Agora, sabe o que é ter paz? É quando você confia em Jesus. Agora, como é que você vai confiar em Jesus? Conhecendo Jesus. E como é que você conhece Jesus? Conhecendo os ensinos de Jesus. E quando você conhece os ensinos de Jesus e confia, porque ele vai dizer claramente no texto que eu falei: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém fizer a vontade dele, a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Você sabe qual é a vontade de Deus? Você não tem que descobrir a vontade de Deus para a sua vida, não. Você não precisa descobrir a vontade de Deus. Não, mas não. Mas então qual é a vontade de Deus? Obedecer aos mandamentos. Os mandamentos de Deus são a vontade de Deus para a sua vida. Tão fácil que falar assim: meu Jesus, é muito fácil, pastor. A vontade de Deus para a sua vida é você obedecer os mandamentos dele. Então, você pega o que Jesus está falando aqui, faz a vontade de Deus, e você vai ver se essas coisas na sua vida são ou não são verdade. É um desafio que Jesus lança. Obedeça ao Senhor. Tanto é que ele vai dizer: ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho o quê? Mandado. A vontade de Deus para a sua vida é você obedecer os mandamentos dele. E quando você obedece os mandamentos dele, a vontade dele então prevalece e você é abençoado. Mas o justo viverá da fé. Então, quando você confia pela fé nos ensinos de Cristo, na palavra de Deus, você está obedecendo os mandamentos do Senhor. E aí você vai ser abençoado. A vontade de Deus não é: eu vi um passarinho passando lá e eu entendi que eu tenho que fazer isso. Não. As coisas, todas as coisas, elas correm, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você obedece a Deus, as coisas acontecem na sua vida, segundo o querer do bom Deus. Basta você ser obediente. Você tem obedecido ao Senhor? Quando ele diz
que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento do Velho Testamento, em que Jesus reforça no Novo Testamento, e que ele resume que devemos amar uns aos outros assim como eu vos amei. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Há alguma coisa no seu coração que você ama mais do que o Senhor? Isso é mandamento dele. Você tem amado a Deus de todo o coração, das suas emoções? Você tem amado a Deus de todo o teu espírito, de toda a tua alma? Você tem amado a Deus de toda a tua inteligência? Ou seja, todo o teu entendimento, entendimento, inteligência, coração, emoção, alma, espírito, né? E com toda a expressão do seu ser, ou seja, com todas as tuas forças. Quanto mais você ser diligente, cuidadoso nos ensinos de Jesus para a sua vida, você mais vai amá-lo. Hoje eu amo a minha esposa muito mais do que quando eu a conheci. Tinha muita coisa, né, de olhar, beleza, uma jovem. Eu era muito feio, mas ela era muito bonita e continua, né? Hoje eu amo-la muito mais. Por quê? Porque hoje eu amo porque a conheço. Antes eu conhecia muito pouco. O quanto você conhece de Jesus vai determinar o quanto você vai amá-lo. E se você pegar os ensinos de Jesus, você vai conhecer quem é Jesus. Deixa eu dar aqui uma dica para você. Tudo que Jesus manda você fazer, ele fez primeiro. Ele nunca manda você fazer uma coisa que ele não tenha feito. Então, quanto mais você conhecê-lo, você for diligente na escola bíblica, na leitura bíblica, na oração, nos cultos, prestando atenção na mensagem, participando de todas as atividades da igreja, de forma inabalável, você vai conhecer Jesus. E essa igreja vai ser inabalável no ensino. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais fortalecemos a nossa vida e mais fortalecemos a igreja. Depende de você. Se alguém entrou aqui nessa noite e já ouviu falar de Jesus, há muito de Jesus para aprender. Se você ainda não sabe perfeitamente quem é Jesus, você que não teve um encontro com Cristo, você que não passou pelo novo nascimento, faça o seguinte: busque conhecer a Cristo. Essa igreja vai lhe ensinar quem é Jesus. Busque conhecê-lo mais. Entra nessa aventura. Entra nesse caminho. E escuta o que Jesus falou. Se você fizer a vontade dele, você vai ver se Jesus está falando da boca para fora, se esse Jesus aí, né? Não, ele está falando que vem dos altos céus e vem por amor a você. E quarto e último lugar, a igreja é inabalável por ter a presença de Jesus neste mundo até ele vir buscar a sua igreja. Como nós cantamos da próxima vez. Verso 20: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja de Jesus, o povo do Senhor, tem Jesus presente todos os dias. Ele está conosco. Lá em Romanos capítulo 8 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele está presente com o seu povo, ele está presente com a igreja, ele está presente nessa noite aqui,
junto conosco, nesse dia de alegria para esta igreja. E Ele estará presente aqui conosco, neste mundo, até o último dia, porque a partir do último dia estaremos face a face com Cristo. Nós o veremos, nós poderemos contemplar Jesus. O que a igreja deve ter é essa esperança de um dia encontrar com Ele, porque isso vai acontecer. A igreja do Senhor estará inabalável, fazendo tudo o que tem de fazer, como foi dito nessa noite, até a volta dele para buscar a igreja. Mas nesse tempo o Senhor vai chamando alguns à sua presença, vai chamando a presença dele. E nós devemos viver aguardando esse momento do Senhor nos chamar para estar com Ele, ou o Senhor voltar e tomar toda a igreja, todo o povo. Nós devemos ter essa esperança no nosso coração. Devemos viver como que se Jesus fosse voltar em instantes. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, Ele estará voltando e será um momento de alegria, será um momento de prazer, será um momento de gozo para o povo do Senhor. Nós devemos então, meus irmãos, como igreja, ser inabalável nessa esperança, que nós só temos porque nós conhecemos a Jesus. Nós só temos porque foram enviados até nós. E nós só temos porque Jesus tem todo o poder e transformou nossa vida, fez de nós uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Por isso nós vivemos na expectativa de ver a glória do Senhor, de contemplar com os nossos olhos aquele que nos salvou, de podermos olhar as suas mãos e as marcas do cravo, olhar do lado que foi traspassado com aquela lança e ver que aquela dor, aquele sofrimento nos causa agora a maior alegria, porque Ele sofreu por nós, Ele deu a vida por nós, para nos salvar, e agora podemos com os nossos olhos contemplar as marcas dos cravos, a dor e o sofrimento daquele que nos amou e pagou com a própria vida o preço dos nossos pecados, e vivemos então aguardando o retorno dele. É muito claro, nós não devemos nos abalar com nada. Muitos já marcaram a volta de Jesus nesse tempo louco. Muitos já falaram que Jesus já veio, virá tal dia, tal hora. Jesus mesmo disse que o dia e a hora ninguém sabe, só Deus Pai. Também nós podemos ver com Atos 1:11, Atos 1 diz claramente, lá a partir do verso 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, enquanto Jesus não volta, a igreja faz a obra da evangelização. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu os viste. E aí nós vamos lá para Apocalipse capítulo 1. Verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens. Ou seja, do jeito que ele foi, ele voltará. Mas tem algo interessante aqui. Quando as trombetas ecoarem, naquele momento, diz assim: e todo olho verá. Vai acontecer algo maravilhoso. Haverá uma grande ressurreição. E diz assim: até mesmo os que os traspassaram, ou seja, aqueles que tocaram a lança, que furaram suas mãos, todo olho verá. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Você será aquele que vai ter alegria ou lamento?
Ele está com a igreja nessa noite. Jesus está falando aos corações, está reafirmando os princípios dessa igreja, está apontando a essa igreja como ela deve continuar. Ela sabe que Jesus tem todo o poder, ela sabe que precisa evangelizar, que não precisa de tantos modismos que há por aí, tem que falar de Jesus de forma simples, mas a todos. Ela sabe disso, ela sabe que ela tem um ensino que veio dos altos céus, e ela precisa então continuar com isso. E você precisa então conhecer esse que tem todo o poder, conhecer a Cristo que tem todo o poder, saber que nessa noite nós estamos indo ao seu coração. Se você não tem Cristo como Senhor e Salvador, essa palavra serve ao seu coração, à sua vida. Saber também você nessa noite que de forma inabalável essa igreja tem Cristo como aquele que tem todo o poder, e de forma inabalável continuará falando de Cristo e continuará trazendo o ensino bíblico e verdadeiro que veio dos altos céus, para que você viva essa esperança de ter a presença de Jesus nesse mundo, até Ele vir buscar a sua igreja. E naquele dia pode ser um dia de gozo ou um dia de lamento. Para mim será um dia de gozo. E para você? Igreja do Senhor, Primeira Igreja Batista em Portela, fique inabalável até a volta de Cristo. Cuidado com esse tempo moderno. Muitas coisas são oferecidas, mas nós já temos tudo o que precisamos. O melhor de Deus não virá. Por quê? Porque já veio. Quem é o melhor de Deus? Como que se Deus tivesse alguma coisa? Tudo de Deus é bom, mas como se diz por aí, o melhor de Deus está por vir. Não, já veio. Quem é? Jesus. Não tem nada. A igreja tem tudo o que precisa. Tem Jesus, tem tudo. Então não existe esse melhor de Deus. Mas se fosse, Ele já veio, é Jesus, e veio para esta igreja, para o coração de todos. Nessa noite, nós não precisamos de mais nada, temos tudo, temos Cristo, temos o Senhor. Vocês têm Jesus. Vocês chegaram até o dia de hoje, por irmãos, líderes, pastores, inabaláveis. Entregam a vocês hoje, assim de forma simbólica, esse testemunho de vocês ficarem inabaláveis até a volta de Cristo. Ele pode voltar hoje, amanhã, ou daqui mais 108 anos, nós não sabemos. Mas cabe a igreja estar firme até a volta de Jesus. Não se espante com os modismos que há por aí. Fique enraizado, excessivamente enraizado. Fique imperturbável. Fé inabalável. Oremos. Poderoso Deus, amado Pai Celestial, aqui nessa noite, ó Pai, nós trouxemos essa palavra para a igreja, e para aqueles, ó Pai, que ainda não tiveram encontro com Jesus. Ó Senhor, que nessa noite nós possamos lembrar, ó Pai, dos irmãos do passado, que de maneira inabalável, ó Pai, fizeram o serviço real, e legou esta igreja aos dias de hoje. E que os que aqui estão hoje, de forma inabalável, até a volta de Cristo, possam legar, se houverem gerações futuras, uma igreja firme, enraizada na palavra do Senhor. Ó Senhor, que eles possam, a Primeira Igreja Batista em Portela, continuar sendo essa agência, ó Pai, que brilha Jesus nessa localidade. Que cada irmão, ó Pai, lembre que todo o poder pertence a Jesus. Tem todo o poder sobre a vida deles. E lembrar que todos que ainda não têm Cristo também pertencem ao Senhor, mas que ainda não têm a salvação e não sabem onde vão passar a eternidade, e podem, porventura, passar na perdição, que eles possam lembrar de levar Jesus a esses. Que todos possam saber, ó Pai, de forma inabalável, que os ensinos de Jesus vêm dos altos céus.
Não vem de um pastor, não vem de um líder, mas vem dos altos céus. Estão registrados na sua palavra, que é o pão espiritual que nos alimenta a cada dia. É o Senhor falando e nos ensinando pela Bíblia. Que eles possam colocar isso no coração. E que a igreja sempre se lembre, nunca esteve sozinha, não está sozinha e não estará sozinha. Eis que estou convosco todos os dias, até consumar os séculos desta humanidade. Cristo estará com o teu povo, guardando e protegendo. Senhor, guarda a primeira igreja batista em Portela, guarda esse povo maravilhoso, que eles possam ser uma igreja inabalável até a volta de Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. Se você que não tem Cristo entrou aqui hoje, ouviu essa palavra e tem talvez algumas dúvidas, algumas perguntas, pode procurar o pastor Luiz Fernando, ele vai ter mais. Ele vai ter a maior alegria e o prazer de sentar contigo, abrir a Bíblia e mostrar a nova vida que Jesus tem para você. Tenho certeza que vai ser um prazer, né, pastor? Se alguém quiser conhecer mais sobre Jesus, vai ser um prazer tomar um café contigo, abrir a Bíblia e falar de Jesus. Coro Vozes Celestes estará cantando mais uma música. Eu não sei se eu dou a palavra ao pastor agora e depois o coro canta. Agora eu estou meio na dúvida. Então o coro canta, depois o pastor tem a palavra. Quero desde já agradecer mais uma vez a igreja, o pastor, o privilégio, a oportunidade de estar com vocês aqui nessa noite maravilhosa e festiva da igreja. Que Deus os abençoe.